Hoje, um tema extremamente atual e importante: foco e performance. Cada vez mais as pessoas estão ligadas nesse processo daquilo que elas podem produzir, daquilo que elas podem criar, certo? Só que o que vem acontecendo no mundo, né? Vamos dizer assim, essa busca por performance, por você ser uma versão melhor de você mesmo. Ao mesmo tempo, nós temos por trás a inteligência artificial chegando, competindo com as pessoas. Obviamente, vocês entendem que pessoas menos criativas vão ter os seus empregos mais vulneráveis, vamos dizer assim, em relação à inteligência artificial. E terceiro, nós temos uma grande gama de pessoas que estão com os corpos inflamados. E isso gera uma inflamação cerebral que vai levar à perda de foco e de performance. E muito mais, levando a pessoa à depressão, a problemas relacionados à parte mental. Então, quando a gente foca no processo de desintoxicação, melhoria energética do corpo, reequilíbrio dos meridianos, nós estamos também melhorando o foco e a performance da pessoa, porque gradativamente você vai ter uma desinflamação cerebral, tá? E é importante você entender desse processo, é importante você entender a necessidade de ter isso em foco para a gente ter cada vez mais, a melhor versão de nós mesmos, ok? Agora eu vou chamar o Dr. Francisco Viana, que é o nosso, vamos dizer assim, participante especial de Campinas, São Paulo, que vai estar conversando conosco. Olá, doutor Francisco. Olá, parece que está com frio. Hoje eu estou com frio. Tá quanto aí? Então, você falou muito bem, né? O que é necessário para as pessoas melhorarem a sua compliance, melhorar a sua percepção e também a sua disposição, o seu foco e a sua performance, não é? Quais os locais, né, que a pessoa sente mais quando a performance está diminuída? O envelhecimento, né? São várias causas, né? Desde os radicais livres, ao estresse emocional, as toxinas, a inflamação silenciosa, que não é para todo mundo, mas existe, não é? Nós temos de um lado inflamação, do outro lado degeneração. Problemas do metabolismo, né? Então o seu metabolismo não funciona bem. Se você só focar num aspecto, né, mitocôndria, por exemplo, ou outros suplementos que disse que vai melhorar a sua performance, você está esquecendo da totalidade do organismo. Então eu vou dar uma visão um pouco diferente de como a gente pode, com os Meriactive, trabalhar isso. Agora nós estamos no inverno, correto? No inverno, nós temos o meridiano do rim e da bexiga. Então, você tomando esses dois, Meriactive, vai melhorar o fluxo energético e proteger o seu organismo. Na primavera, nós temos a vesícula biliar e o fígado. No verão, nós temos 4, coração, pericárdio, triplo aquecedor e intestino delgado. Depois vem a região, depois do verão, tem o outono, onde tem o intestino grosso, né? E finalmente voltamos do ciclo para o rim. Mas e o estômago e o baço pâncreas? Eles atuam no que nós chamamos a meia estação. 17 dias antes da mudança de estação, 17 dias depois. Nesse período, é o ideal para você utilizar estômago e baço pâncreas e preparar o seu organismo para a mudança de estação. Isso é um processo conhecido na medicina tradicional chinesa, não é? Então, você faz com que essa energia volte para o centro, é o elemento terra, não é?
E através dessa energia terra, o estômago, que faz a energia protetiva, e o baço pâncreas, que faz toda a parte de adequação energética do corpo, sangue, sistema nervoso, etc., ajuda a você se preparar da próxima estação. Mas o que acontece com as pessoas? As pessoas saíram do ritmo natural da vida. As pessoas estão muito preocupadas com o que os outros pensam delas, né? Será que eu estou bonitinho hoje? Será que eu estou gostosinho? Nossa, vou passar um pó de arroz aqui para ficar bonito, né? E afinal de contas, né? A aparência externa está dominando a consciência interna. Então, se você não domina a sua consciência interna, você perde o foco, não é? Então, a performance, ela é emocional, ela é física, ela é celular e ela é também do extracelular. Boa noite, doutora Zaika. Tudo bem com você? Ufa! Correria, meu Deus, Correria, acabei de chegar. assim que é bom. Porque correr faz bem, não é? Hoje, mas eu tempo fala, só de né? passar um pentezinho aqui no cabelo, já para entrar no ritmo. Então, as pessoas estão muito preocupadas com o externo. Claro, o externo também pode ser interessante se você tem uma apresentação, uma palestra. Você não vai chegar lá, como eu já vi palestrante chegando com roupa rasgada, sem meia, etc. e tal. Não tem a compostura. A compostura também faz parte da performance. Olha só, o que é uma compostura? É uma postura perante acontecimentos do mundo onde você está equilibrado. Não é? E esse equilíbrio é possível se você tratar bem os seus meridianos, se você desintoxicar o seu organismo e se você conhecer as metodologias que podem ajudar a você ter um organismo mais saudável. Ok? Então, veja bem, vou contar de novo aquela história do professor Treicher, que é o nosso professor de psiquiatria lá na antroposofia. Foi uma das coisas antes dele morrer que foi interessante. Ele disse assim, nós estávamos na guerra, caindo um monte de bomba, o hospital cheio de pessoas depressivas, todo mundo com seu travesseirinho amarrado. Começaram a cair a bomba, o pessoal, ó, dava no pé. Então, um estímulo forte, né, que mexe com toda essa parte, com o estímulo externo que mexe com toda essa parte, faz você desviar o foco que você está preso emocionalmente, sentimentalmente, não é? Então, foco que eu estou falando não é foco de interferência, isso nós podemos falar depois, do foco de interferência, não é? As pessoas falam muito da física quântica. A física quântica não é a biofísica aplicada à saúde, ela é outra coisa. Ela não explica os processos biofísicos, ela nos dá uma ideia de como o funcionamento ao nível das partículas e a sua integração podem, na realidade, se comportar, não é? Mas ela não explica a biofísica. Quando nós saímos da física quântica para a biofísica aplicada à saúde, é um novo universo, não é? É um novo universo onde você pode, com o conhecimento da medicina tradicional chinesa, com o conhecimento das frequências sonoras, com o conhecimento de um bom aconselhamento, né? Uma terapia, com o aconselhamento de uma boa desintoxicação, um reforço constitucional para aquele órgão que é aquele ponto fraco constitucional seu, seja fortificado e com isso vai melhorar o seu foco, não é? As pessoas se perdem, Zaika, muito hoje. Veja bem, o Brasil é um país complicado. O Brasil é muito complicado. Por quê? As pessoas pensam na superficialidade, não conseguem se aprofundar no seu ser completamente e vivem Maria vai com as outras. Você fala hoje que comer rabanete, né? Que é muito bom, mas você comer 6 dias rabanete, mastigando bem, não é? Você pode melhorar o seu foco, porque lá contém magnésio, contém selênio, molibdênio e outros minerais, fora a vitamina A, um pouquinho de vitamina D, a pessoa vai querer comer só rabanete. Então, coisas pontuais que não veem o organismo como um todo,
elas não duram muito. Não duram muito. Se não dura muito, a sua performance vai melhorar por algum período e ela vai decair. Para tal, você precisa desintoxicar, isso a gente já falou bastante, o Davi também insiste bem nesse aspecto, não é? Nas suas palestras e tudo. Dá maneiras de você melhorar a função orgânica, não é? E você também, Zaika, fala do equilíbrio psicoemocional quando você trabalha profundamente as emoções, libertando a mente para um novo paradigma, para um novo estado de consciência. Só que como as pessoas são muito superficiais, a gente vê, às vezes, no Mereactive, que tem tido muito bom resultado, a pessoa perguntar isso serve para quê? Nós temos lá 440 indicações de sintomas e enfermidades para ajudar. Mas, na realidade, tem que se perceber o movimento da energia, da informação, o metabolismo, o seu estado atual. Ok? Então, performance não é só você levantar peso. O burro de carga, ele também fica ali dando voltas, fazendo um exercício de suporte muscular, dando voltas ali, não é? E nem por isso ele melhora a sua consciência, não é? Então, atribuir somente ao exercício uma mudança pela liberação dos neurotransmissores, das endorfinas, é um fator pequeno. A gente vê muitos atletas que praticamente não têm consciência nenhuma, simplesmente têm uma performance esportiva, mas às vezes na vida não tem uma performance garantida, entende? A gente vê muitos colegas médicos que estão buscando, né? Por isso eu chamo a atenção para o nosso seminário, que a gente vai contar com ilustres palestrantes, o Davi, a Zaika, o Dr. Neto, com uma física agora que vai nos dar suporte na parte física, na relação biofísica, né? Com a parte do grounding, com outros aspectos interessantes, não é? Que nós podemos também desbravar, não é? E as pessoas pensam que biofísica é apertar botão de aparelho. Com qual aparelho que eu começo? Com nenhum. Aprenda primeiro. Né? Aprenda primeiro. Ah, eu sou PhD em biofísica. Aonde? Que curso você fez? É do MEC? 5 perguntas a pessoa não responde. Não quero me gabar, não é isso. Nós queremos que as pessoas se aprofundem e aprendam no nosso seminário, de 19 a 21 de setembro aqui em Campinas. Não é? Então, qual é a nossa visão da performance? Ela é integral. Ela não é integrativa, ela é integral. Ela parte do emocional, da consciência, do corpo, chegando à célula, membrana celular e o extracelular, na sua matriz extracelular, aonde nós sabemos que ali a água muito pura, mais a sílica, fica no interstício celular, não é? Quando a gente fala que nós somos 80%, 90% de água, é uma maneira simples de explicar, mas não corresponde à verdade. Porque nós temos 6 litros de sangue, onde nós temos o plasma, que não é água, que é um composto proteico com uma série de transformações. Nós temos o líquido intersticial, onde você tem minerais, você tem vitaminas hidrofílicas circulando, e nós temos a matriz extracelular. Então, essa água que a gente fala, ela é você. Ela passa a ser você. E se você tiver uma boa regulação do metabolismo, obviamente uma água de boa qualidade, você não vai tomar uma água contaminada, contraindicada, você vai melhorar o seu sangue, vai melhorar o seu líquido intersticial e, fundamentalmente, a água puríssima, que é através do processo dinâmico, energético, biofísico, funcional, que está ali na matriz extracelular. Então, esta é uma das chaves da longevidade de saúde. E os radicais livres? Eles estão aí, né? Se forem muitos, vão ter uma ação lesiva. Se forem adequados, são muito bons. Vão proteger o organismo contra as bactérias, vírus, etc. Então, até hoje, Davi, ninguém me demonstrou, a não ser pela biofísica, com algumas intersecções,
quanto de estresse catabólico, ou seja, de radicais livres você tem. Você pode ter uma ideia pela pele, pela sua voz, pelo seu envelhecimento, mas são ideias que às vezes não correspondem. Às vezes você vê um indivíduo que fuma, que bebe, que mora lá no campo, e todo dia ele vai capinar, né? Esqueça o estilo de vida, vamos ver o estilo de vida natural, e ele vive 90 e poucos anos, não é? Obviamente, ele não é um doutor em biofísica, um PhD pela Harvard University, mas ele lida bem com o aspecto do ambiente, não é? Então, lidar bem com o aspecto do ambiente, toda vez a gente leva o coice da vida. A vida dá coice, não é? É como se estivesse ali passando um cavalo, o cavalo vem e dá um coice. É nesse coice que você refaz todo o seu foco, que melhora a sua performance e traz para você uma nova visão do mundo interior e exterior. Eu já levei vários coices da vida. Já levei coices de pessoas que se diziam amigos, que trabalhavam, que colaboravam, não é? Nós estamos há mais de 30 anos desenvolvendo a biofísica aqui. Muitos derivaram, Zaica. Muitos foram para outro lugar. Ou foram para a nutrologia, ou foram para isso, aquilo, não é? Foram para o blá, 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 não é? Reposição hormonal, etc. Nós não somos contra a nada. Nós somos favoráveis ao que faz bem. E o que faz bem é o que está próximo da natureza. Então, veja bem, 17 dias antes de mudar a estação, 17 dias depois, nós temos a meia estação. Ali, a energia vai para o centro, para a Terra, e ali o estômago e baço pâncreas rege os processos energéticos. Daí entrou na primavera, nós temos o fígado e a vesícula biliar. É uma maneira sutil de você trabalhar com esses elementos que são movimentos alquímicos do corpo, não é? Então, claro, você pode tomar os seus suplementos, nós não somos contra. Nós somos contra quando a gente vê um colega que a gente acha que é preconizante, tem 5 prateleiras cheias de suplementos, e se ele não tomar, ele tem que levar uma mala a mais, e se ele não tomar, ele fica nervoso. Ou outro colega, né, internacional, que usa 25 tipos diferentes de hormônios bioidênticos, e se ele esquecer a malinha dele, ele está perdido. Está perdido. Então, esse exagero, não é? Essa visão deturpada não é conosco. Doutor Francisco, se você pega uma pessoa que toma essa quantidade de hormônios, a gente pode imaginar que as glândulas dela não trabalham mais, né? Por isso que ele fica, vamos dizer assim, à mercê dessa suplementação, porque o corpo perdeu toda a parte regulatória dele. Para poder recuperar isso, haja tempo, né? Então, eu vou falar para você uma coisa importante que a gente sempre fala no nosso seminário. Capacidade de regulação funcional. Então, como é que isso funciona? Eu tenho um aparelho que mede lá e daí você já sai tratando. Espera aí. Pode medir. Depois que medir, é necessário que esse aparelho estimule o organismo, uma certa irritação, por um tempo determinado, e meça novamente. E compare a primeira medição com a segunda medição para ver em que áreas você não se adaptou bem. Então, aonde você não se adaptou bem, ali falta regulação funcional. Então, existe um erro muito grande quando a gente vê biofísica, falado assim de forma superficial, que acha que você chega lá, põe um aparelho, aquilo é alopatia. Então, às vezes é melhor você tomar um bom medicamento alopático do que tratar frequencialmente alopaticamente, porque isso gera campos de interferência e vão diminuir a sua compliance. Quer dizer, um estímulo, ok? Assim que funciona, né? A biofísica. Espera um pouquinho, mede, faz uma análise, outro estímulo, observa a reação do organismo, ok? E depois dessa reação, você vai ver, isso vale para tudo, Davi, vale para o ozônio, para o hidrogênio, para a desintoxicação, até para os suplementos, não é? Então, você pode, através da biofísica, colocar o suplemento num aparelho de alta qualidade, fazer um estímulo, ler esse estímulo. Depois, retira esse suplemento, faz outro estímulo.
ver se essa capacidade de regulação partiu para a homeostase. Que é isso que a gente quer, adaptação e homeostase. Então, tudo que faz uma boa adaptação ao nível emocional, ao nível sentimental, físico, corporal, vai melhorar as suas funções vitais. É nisso que nós baseamos o nosso conhecimento. Eu duvido que alguém, em algum curso de biofísica, tenha falado sobre a capacidade de regulação funcional, né? Os dentistas estão preocupados na relação dente-fisiologia, etc. Os fisioterapeutas, músculos, nervo vago, etc. Mas a verdadeira capacidade de regulação funcional requer estudo, requer apreciação fenomenológica e uma boa base biofísica para a gente fazer. Então, mesma coisa com os Meriactive. Você começa a tomar os Meriactive. Faz uma pequena pausa aos domingos. Nessa pausa, você sente o seu organismo e vê quanto ele está te ajudando. Olha, foi muito bom. Continua a tomar. Olha, eu tive uma reação. Faça uma pausa um pouquinho maior. Espere o organismo funcionar. A sua capacidade de regulação vai melhorar. E aí você começa novamente, a gente chama isso diagnóstico clínico dinâmico, não é? Nós aprendemos isso na faculdade quando a gente dá medicamentos alopáticos, né? Sintomas primários, secundários, alternantes e sintomas, vamos dizer assim, colaterais da medicação. E é nesses sintomas colaterais e nos alternantes, né? Você tomou, melhorou, voltou, melhorou, voltou, é que você vê a sua capacidade de regulação funcional. Uma criança, ela tem essa capacidade aumentada, né? Ela reage muito bem, uma criança saudável, não é? Ela não deve se enfermar, não é? Já quando vai ficando mais velho, o idoso, essa capacidade fica reduzida. Então, vai falar, pô, você está com frio aqui, está 17 graus, agora está 15 graus lá fora. Pô, eu passei frio. Por quê? Porque o meu organismo se adaptou ao frio e eu passei frio. Qual o problema de passar frio? Estou tomando rim, bexiga, já melhorei, já esquentei, né? Aquele foguinho, né? Alquímico do ser. Então, veja bem, toda vez que você tem um produto, seja ele alopático, homeopático, infocêutico ou outro, você tem que dar uma pausa. O organismo precisa de pausa, não é? As pessoas acham que ficar fazendo terapias intempestivas, né? Isso serve muito bem, você sabe, para a ozonioterapia, que causa risco, né? As pessoas podem até morrer, dependendo da situação do metabolismo. Isso serve também para processos muito fortes, não é? Onde o organismo se expõe a campos magnéticos muito fortes, não é? Então, nós trabalhamos com o sutil. E os infocêuticos, Meriactive, são equilibradores do processo energético sutil, não é? Agem no nível físico? Sim. Emocional, mental, físico, metabólico, desintoxicação e, além de tudo, de uma forma integral. Eu acho que vai ser difícil vocês acharem um produto, não é? Que não seja direcionado a só uma coisa. Eu acho muito difícil. Nós já pesquisamos isso. Geralmente o produto ele tem um apelo de marketing para uma determinada situação. E depois que acaba essa situação, muda para outro, muda para outro, muda para outro, fica um zigue-zague, não é? A mesma coisa os infocêuticos. Os infocêuticos vão melhorar quando você tem um órgão, né, chamado ponto fraco constitucional. É ali que você tem que ver quais os infocêuticos melhores. E são poucos, gente, não precisa muito. Cada hora você vê uma coisa nova, que haja o nível da mitocôndria, que vai prevenir o Alzheimer. Daí você vê pessoas falando de Alzheimer, eu sou geriatra, sem o mínimo conhecimento do que é uma demência complexa, né? E achando que o Alzheimer vai, né, começar aqui e acolá. Não é bem assim, entende? O Alzheimer é complexo, não é? Não vai ter uma solução se você ver somente a patologia. Você tem que pensar de forma holística, tá? Fazer a prevenção através
de métodos cognitivos, né? A Yasaika é uma expert nesse assunto, o Davi também, né? Melhorar a sua cognição. Com isso, você vai ter a noção de qual a sua capacidade de reação funcional ao nível cerebral e cognitivo. Não é? Por isso que eu falo de foco, Zaika. Foco, né? Não foco de interferência. Foco mental, não é? Por isso que a gente tem que mudar o foco, Davi, às vezes. Às vezes a gente está no foco aberto. Esse foco aberto debilita o seu corpo etérico. Ele causa uma debilidade. Essa debilidade primeiro se manifesta na capacidade reacional, tomar certas decisões, não é? Então, se você focar, né, naquilo que te interessa e firme naquilo, você vai proteger o seu organismo e vai proteger toda a sua existência. Foco direcionado faz bem à saúde, entendeu? Então você quer lá, foca naquilo. E a gente sabe que focou, faz bem, né? A gente agora, nós estamos focando na biofísica, nos Medactive e nesses ensinamentos que a gente está passando para que as pessoas possam aproveitar, né? Todos podem ser pessoas que não são da área de saúde, pessoas que são interessadas, que possam participar e compreender a biofísica num nível mais elevado, tá certo? Doutor Francisco, tem uma pergunta do Sandro. O infocêutico é o mesmo que a homeopatia? Responde para ele, por favor. Não, o infocêutico, na realidade, ele é uma composição, né, energético-funcional do elemento da natureza mineral, vegetal e animal, em ressonância de conjuntos de efeitos, num meio de captação específico, não é? E depois com um equipamento específico que nós importamos da Alemanha, que está no laboratório, fótons e informações eletromagnéticos escalares em movimento vão ativar a ressonância através do produto que não contém álcool, não é? Dos meridianos. Então, é uma evolução do processo homeopático, mas é uma evolução informacional. A homeopatia, você tem várias coisas interessantes, né? Eu sou homeopata, também utilizo, né? Medicação de fundo, não é? E essa medicação de fundo, ela ajuda no emocional, corrige os processos. Mas quando você libera o fluxo dos meridianos, você está trabalhando com biofótons, não é? Você não só está trabalhando com a reação da energia vital, mas você está direcionando essa energia vital através dos meridianos. Então, isso é importante que a gente conceitue, tá? E quando a gente fala da importância de colocar um foco, uma visão, a gente precisa primeiramente saber quem nós somos. Quando você volta para si, volta para a sua essência, descobre verdadeiramente quem você é, o que você gosta, o que te faz sentir bem, o que é pleno para você, o que você... Fica tranquilo. O que você suporta, o que não, o que é pesado para você, o que é leve. Porque quando você começa a se conhecer, você aprende a dizer para o universo quais são os seus limites, a dizer para as pessoas quais são os seus limites. E isso é muito fidedigno, isso é muito autêntico. Eu venho me descobrindo cada vez mais. E eu não hesito mais em me posicionar com doçura, com delicadeza, com profundidade, mas com presença. Não gostei? Não aceito assim? Prefiro assim? Te agradeço. Então, quanto mais você se conhece, mais você aprende a lidar com essa carga alostática, com essa carga de estresse diário que, como o doutor Francisco falou, está ali nos assaltando o tempo todo, nos encurralando, colocando situações onde você tem que aprender a lidar com elas. Sejam situações que vão estressar o seu organismo físico, que vão estressar a sua parte emocional, ou até mesmo vão captar as suas energias de uma forma que vai te usurpar energeticamente. E aí você se sente cansado, exausto, mas não está doente ainda. E quanto mais... tem gente mandando um beijinho aí para nós. Quanto mais você se conhece,
mais você se respeita, mais você aprende os seus limites e mais você sabe quando você está se aproximando de uma margem perigosa. De falar assim, opa, eu estou sentindo que eu estou a ponto de dar um negócio. Isso é muito normal, tá? Nós somos humanos. Mas para saber antes de ter, é importante você se conhecer. Aí eu estou exausto, estou precisando dormir. O seu corpo vai te mostrar o que você precisa. O sono, ele é um grande reparador, assim como a água de qualidade, a água estruturada. Eu postei agora há pouco um Rios falando sobre isso, a importância da pesquisa que foi desenvolvida por vários cientistas no mundo, inclusive o Dr. Emoto, e hoje eu continuo desenvolvendo, tem outros pesquisadores desenvolvendo a questão da simática, do som, da informação agora nos Meriactives, que é um produto ímpar no mundo, gente. O Brasil precisa entender, dar valor às coisas que nascem aqui. É lógico que esse produto ele reúne uma tecnologia alemã de ponta, que a gente sabe a importância dos estudos científicos, dos estudos tecnológicos, né, desse povo alemão. A gente sabe que eles estão muito na frente, assim como húngaros e outros nessa área de equipamentos, nós sabemos disso. Né? Nós cientistas, a gente está assim, lidando com aparelhos altamente tecnológicos. Porém, o Brasil ele vem trazendo para o mundo uma oportunidade incrível de cura, transformação, com a sua flora, sua fauna, com tudo que nós temos aqui, com esse clima incrível, com todas as terapias aqui do Brasil. A gente tem terapias sonoras de raiz aqui. Então, nós temos inúmeras questões que podem auxiliar a redução dessa carga alostática, fazendo com que você possa ter mais foco de saúde, mais foco de transformação pessoal. Todo tempo devemos buscar a verdadeira essência do ser. Quando nos apegamos a uma situação, um sentimento, uma experiência, isso vira um traço de personalidade. E isso entorpece quem você é verdadeiramente. Então a gente chega numa pessoa e fala assim, nossa, você tá com uma carinha triste, o que foi? Ah, é porque há um ano atrás, sabe, eu bati meu carro, aí desde lá, e aí a pessoa vem arrastando aquela dor, que já não é só mais o acidente que ela teve, virou um grude energético, virou um traço na personalidade dela. E isso causa uma neblina, causa um embaçamento na ótica com a vida. E aí a pessoa acredita que ela verdadeiramente é a experiência, deixando de ser o ser divino de luz, de manifestação, de criatividade, de autocura. Eu falo para vocês novamente, você que está ouvindo essa live, essa aula, você tem um poder de autocurar o seu corpo. Isso não foi ensinado, isso foi escondido de você, para que outras questões pudessem assumir esse local na sua vida e você acreditasse que a sua cura vem de fora. A sua cura, sim, pode ser incentivada, direcionada por algo que venha de fora, mas ela só acontece verdadeiramente de dentro para fora. Então, o negócio é o seguinte, você sair fora das más notícias, não é? Sair fora das explosões, das guerras, das contaminações ideológicas, tudo isso é falta de interferência. Tudo isso afeta a sua compliance, afeta o seu foco. Não é? E hoje nós vivemos, principalmente as pessoas que veem notícia, né? Um bombardeamento de notícias ruins. Não tem coisa boa. Não é? Não é? Então, aí a pessoa precisa sair e ir para um lugar, entre dentro de si. Então, primeiro, afastar-se dessas falsas crenças. Segundo, filtrar a mente, não é? Desse mundo impositivo, informacional, deletério que está acontecendo. Terceiro, reconhecer também que o estresse eletromagnético tem o seu papel, que precisa ser amenizado, contemporizado e conhecido. Nós vamos ter isso no nosso seminário com uma física. Não é?
Depois, saber também que em cada fase da vida, você tem, cada setênio, a possibilidade de você rever tudo aquilo que você fez para melhor. Onde as almas vão nascer, a alma da consciência, a alma da integração, etc. Então, limpar a mente, não é? E é muito difícil, viu, Zaica, limpar a mente, porque as pessoas estão muito heterodeterminadas. Faça isso, faça aquilo, compre isso, compre aquilo. Deixa a pessoa decidir. Onde ela decidiu, ela vai ter a experiência e vai ter uma avaliação positiva ou negativa daquilo que lhe foi definido, aquilo que ele escolheu, não é? Então, Doutor Francisco, a gente vê as pessoas achando que elas estão escolhendo, mas é extremamente importante compreender o papel da reprogramação mental nas etapas da vida, a cada setênio, a cada ano, a cada necessidade pessoal. Nós entramos o ano, agora vai ser diferente, eu vou realizar minhas metas. Você já entra dentro do calendário comercial, dentro do calendário de outra pessoa, não é nem o seu calendário, porque muitas vezes você não aprendeu a fazer o seu calendário. Quando você faz o seu calendário pessoal de metas, de hidratação, de desintoxicação, de zelo pessoal, de definições do que você quer, do que você não quer, do que é importante, do que não é, do que te serve, do que não te serve mais, para poder fazer a faxina pessoal, que seja na casa, que seja na sua vida, seja onde for. É muito importante essa programação, pessoal, autoprogramação, porque quem não tem metas, objetivos, quem não tem escolhido quem não tem metas, entra na meta alheia, vira a meta do outro. Quem não tem propósito, acaba sendo arrastado a cumprir o propósito do outro. E isso é muito cruel, eu vou usar essa palavra, eu não gosto de usar. E a maioria das pessoas não sabem nem que elas podem fazer isso. É uma vida viva, uma vida de decisão, uma vida de escolha. Muitos filhos não sabem nem o que eles querem, porque os pais já decidiram qual vai ser a profissão dele quando ele crescer. Muitos empresários não sabem o que eles querem para o próximo ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, porque não criaram metas empresariais, não criaram metas de saúde para a sua equipe de trabalho. Então, todas as vezes que você quer, que você deseja, que você sente um almejo na sua alma de transformação, primeiro faça metas. Pega uma folha, sabe? Uma folha simples de papel, pega uma folhinha, uma caneta, senta a bunda numa cadeira e coloca o que você está gostando, o que você não está e o que você gostaria que tivesse na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida amorosa, na sua casa. E aí você vai entender a sua realidade. Porque essa é uma anamnese muito profunda. Tem gente que não consegue se ver. Se ver é detectar qual nível frequencial de vida você está levando. A casa que você vive hoje te agrada? O carro que você tem? O que você come? Os amigos que você tem refletem o seu pensamento. As pessoas que você está próxima. Ai, mas Deus me livre. Não, gente, isso é real. Se isso não te agrada, faça novas metas, seja fidedigno a essas metas. E aí, com certeza, tudo vai corroborar no universo para que você chegue nesse objetivo, nesse endereço cósmico que você colocou inicialmente numa folhinha de papel. É assim que começa. Cada pauta de uma folha, aqui, por exemplo, eu já falei isso para vocês, é uma frequência. Ela se conecta tanto à pauta superior quanto à pauta inferior. Então, tudo que você decide na sua vida, você tem possibilidade de ampliar ou de reduzir. E isso pode ser benéfico ou maléfico, mas para saber o que você precisa mexer, você precisa saber onde você está. Quantos quilos você deseja emagrecer, quantos quilos você deseja ganhar, quais são as suas metas a nível de estudo. Você precisa saber aonde você está. Eu quero chegar ao doutorado.
Então, você precisa primeiro cumprir toda aquela estrutura básica para depois chegar lá no doutorado. Não tem como saltar direto para o doutorado. As pessoas, doutor Francisco, muitas vivem num processo de dormência, num processo de hipnose, num processo de indução subliminar. A gente ouviu falar isso muito nos anos 90, que era aplicado essas induções subliminares pela televisão, só que hoje a gente sabe que isso é aplicado de forma diversa, tá? A gente sabe que isso está dentro dos produtos, está dentro das frequências emitidas via rádio, a gente sabe que o interesse já colocado na pessoa com as promoções que aparecem, por exemplo, eu não sou contra comemorar datas, Dia das Mães, Dia dos Pais, para mim isso tem que ser comemorado todos os dias, mas perceba como vira uma compulsão comercial. Você deixa de dar atenção às vezes para o seu filho para comprar um presente para uma terceira pessoa. Você deixa de comemorar a família, de zelar da família, porque você tem que cumprir o protocolo comercial. Isso é muito profundo, gente, é um despertar. O foco no que é verdadeiramente significante traz significado para a nossa realidade, para a nossa existência. Eu sei que o papo ficou um pouco filosófico, mas ele é necessário. Quando eu desperto os valores da alma, eu descarto os valores que são superficiais. E eles estão aí a todo momento, fazendo com que você almeje a beleza do outro, o status do outro, o carro do outro, e esquecendo da alma, de se preencher, de estar bem consigo mesmo. Muito, né? A pessoa está comendo, dá foto do prato, eu estou em tal lugar. Olha, realmente não me interessa se você está na Europa, se você está no Cafundé do Duda, não me interessa. O que me interessa é se você lá estando, está dentro daquilo que a Zaika falou, realizando uma meta que você se dedicou, não é? As pessoas gostam muito de mostrar, né, coisas. E o que é pior de tudo, Davi? Nós aprendemos na medicina a ser éticos. Você não vai ver raramente o Dr. Francisco expondo um paciente dele. Pode ver. Muito raro. Talvez uma pessoa amiga que passou por ali, que quer dar um abraço. Mas caso clínico, nos cursos, exposição de paciente, nós não fazemos. E se faz, não mostra o rosto, conta a historinha, é bem diferente. Então a gente aprende no juramento de Hipócrates, né, que o médico é juramento de Hipócrates, né, que, primeiro, não causar mal. Segundo, trabalhar aliviando a dor. Se não conseguir, você pode ajudar a pessoa a passar por esse processo. Então hoje virou uma febre de demonstração de capacidades, o que, na realidade, para mim, é uma insegurança muito grande. Olha, eu tratei, trate os seus pacientes, fale com o seu paciente, não exponha o seu paciente na mídia, muito menos a sua família, os seus filhos. É muito perigoso, gente, muito perigoso. A não ser que você está lá no exterior, curtindo ali uma coisinha rápida, para alguns amigos não põe isso aberto, não é? Porque hoje a gente sabe que colocar aberto é muito perigoso, não é? É um dos perigos, né? O Davi falou também da inteligência artificial. Ela não é nem inteligência, mas é artificial, não é? Eles querem substituir o ser humano pela máquina, não é? E não é difícil. Esse ser humano que vive nessa malemolência, né? Como diria um amigo que faleceu, o Dr. Arnoldo Souza, está malemolente, ele é facilmente capturado, não é? Ele não vai aprender a escrever, ele não vai poder saber nem perguntar aquilo que ele quer de resposta. Precisa ter cultura, precisa ter foco para você perguntar para a inteligência artificial uma resposta cabível, não é? Vai ajudar, não é? Então, um advogado que faz uma defesa baseada exclusivamente na inteligência artificial, nem advogado é. Porque você pode pegar uma criança de 16 anos, dar para ela vamos
vamos dizer assim, o acontecimento, ela vai lá na inteligência artificial, já sai programado. Então, fugir das informações inúteis. Tá? 99% são informações inúteis. Focar naquilo que lhe é útil. Sempre. Veja o que lhe é útil. E dentro daquilo que lhe é útil, você decide. Nós não decidimos por ninguém. Você decidiu, perdeu a liberdade do seu livre-arbítrio, vai ter as consequências boas ou ruins da sua decisão. É um aprendizado, não é? À medida que a gente vai envelhecendo, Davi, você é jovem, vocês são jovens, é fácil ali, né? Tudo jovem. A gente vai tendo um pouco mais de salvaguardar a si mesmo, tanto nas amizades, nos processos, nas exposições, o que traz para você uma liberdade muito grande de você fazer o que quiser, dentro daquilo que é bom, aonde quiser, e não ter que dar satisfação para ninguém. Não tem ninguém. Você pode dar para Deus a satisfação. O Criador sempre está presente, né? Às vezes tem um anjo te ajudando, mas dar satisfação para os outros, de jeito nenhum. Siga autodeterminado. Siga dentro da ética, porque a ética e a moral é um mecanismo que demonstra o nível de consciência que você tem. Entende? A gente tinha, antigamente, o deputado lá que roubava muito, chamava de amoral nato, não sei se vocês lembram, né? Pegaram ele na botija, isso na época da Arena, isso que a gente já é velho lembra. Então, ficou o apelido dele de amoral nato. Não vou falar o nome, né? Ele já morreu. E as pessoas estão muito preocupadas se os Estados Unidos soltou um pum lá em cima, se o Lula soltou um pum. Saia dessa história, gente. Cuide da sua vida. Faça o melhor que você pode. E lide com as consequências do local que você está. Você tendo foco, você vai ter uma saída digna, né? Vai ter mecanismo de salvaguardia para você melhorar, né? Gente, eu quero pedir desculpa, está animado hoje. Dos Estados Unidos, né? Da bomba lá, não sei de quem, e não sei o quê. Saia da polaridade, entre na unicidade, no uno, não é? Tem um livro muito interessante que chama Os Sete Véus, que é muito interessante para ler, um livro Bahá'í, que são os 7 horizontes, não é? Eu posso depois postar. E lá você vê quanto você está longe da unicidade. Para ser uno é um esforço muito grande, não é fácil. Quando você é uno, as suas decisões, elas vão junto com a natureza. Elas vão junto com o cosmos, como a natureza gosta. Então, se você vai contra a natureza, você sofre, não é? A inteligência do universo, não é? Que é o manto de Deus, ele faz com que você entre em ressonância com todas as possibilidades que você tem na sua vida. Portanto, não despreze nenhuma, mas saia dessa infusão. A gente fala, né, que tem uma veia, né? Eu vou falar, isso é para dar risada, mas... Não, fala não. Bostérica. É uma veia bostérica que liga o intestino ao cérebro. Quando você está falando muita bobagem, muita merda, a veia bostérica está desprezando merda no seu cérebro. Desculpe, gente. Eu já... O senhor está ativado. Não é o nervo vago. É essa via bostérica, né? Que é, na realidade, o segundo cérebro, mas de merda, não é? Desculpe, gente, desculpe. Mas eu tenho que dar essa risadinha, né? Para que você faça um clique nessa via bostérica e pense com o seu coração. Qual lua nós estamos, hein? Deixa eu ver. Distraiu algumas pessoas. Lua do viado. Ainda mais em Campinas, a coisa está feia aqui, viu, Davi? Lua do viado com E. Doutor Francisco, deixa uma dica para o pessoal hoje a respeito do MediActive, que auxilia na questão do foco e da criatividade, onde a pessoa vai encontrar a verdadeira essência dela mesma. Porque eu recebo várias pessoas me pedindo auxílio de encontrar a missão de vida.
de encontrar ela mesma dentro do processo, né? E hoje, como a gente está falando sobre foco, Mary Active, quais seriam suas indicações de Então, a Mary primeira Active? coisa é você liberar sua pineal através do epífise, não é? E vai fazer você vibrar ali e enxergar, né, o terceiro olho ou chakra com maior sensibilidade. O segundo é o vaso governador, que vai trabalhar as suas conexões, né, todo o corpo e o cérebro, Ótimo. principalmente. E depois o vaso concepção, que vai trabalhar o arquétipo sexual, vamos dizer, realizável. O Gurdjieff falava que antigamente o ser humano tinha um órgão chamado Kunda Buffer, ou Kunda Buffer, que é que os anjos deram para que ele desse uma acalmada no Kundalini e pudesse pensar livremente sem afetar um pensamento somente instintivo, ter um pensamento de outra origem mais elevada. E depois esse órgão foi retirado. Então, quando você tem a via bostérica funcionando ativamente e o Kunda Buffer não funcionando, Tô falando você sério. realmente está perdido. Desculpa, gente. Você sabe como é que eles tratavam depressão antigamente e comportamentos anômalos? Eu sei, só não vai falar agora. Tem um filme do Mel Brooks que o nego é maluco, ele fala, give him a colon, give him a cleansing, intestinal cleansing, entendeu? Quer dizer, limpando essa via bostérica, saindo, né, essa coisa. Eu falo isso em tom de brincadeira, mas o assunto é sério, para dar uma quebrada nesse assunto que é muito importante. Então, a doutora Zaika está correta, o doutor Davi, nas suas explicações, está correto, alertando pessoas, não é? Mas não coloque medo, Davi. Coloque soluções. Tá? Medo não. Olha, você fez isso, vai acontecer isso. Não. Espera aí. Fez? Paciência. Vamos dar uma solução para isso. Entendeu? Porque o importante, doutor Francisco, é não fazer de novo. Eu sei, mas tem gente que gosta, né, de repetir o erro. Né? Pra ter certeza, Dá uma né? solução, tire a pessoa desse pensamento reiterativo fora do círculo biofísico de engrandecimento. Isso é foco de interferência, que é que se repete e sai fora desse ciclo natural, é um foco de interferência, não é? A gente tem muito cacique para pouco índio, gente. Nós estamos vivendo isso no Brasil, está cheio de cacique, né? Todo mundo dizendo das maravilhas, não é? Eu queria ver a pessoa falando aquilo que não deu certo. Uma vez eu dei uma palestra, que foi num congresso de acupuntura, na Argentina, que eu fui convidado para fazer, né, sobre os 8 princípios, e eu falei aquilo que não deu certo. Aí o professor veio perguntar para mim, mas Francisco, essa aula foi boa, porque você alertou as pessoas como não deve ser. Porque se você fala tudo que dá certo, você é o top do top, não é? Peraí, isso aqui deu certo, aquilo melhorou. Peraí, e o que não deu certo? Fica para baixo do tapete? Então, as pessoas varrem a sujeira, o pó, para baixo do tapete. É uma maneira disruptiva do pensamento. Ou mentem, ou se exageram na sua presença, ou ficam. Quando a pessoa vai, ela fica fotografando tudo onde ela passa, tudo como se aquilo fosse um filme de documentário de uma vida infeliz. Entende? Seja, então, um pouco mais restrito nas suas emanações, na mídia, principalmente. Compartilhe com amigos queridos, né? Coisas. Então, em vez de se mandar para todo mundo, manda para algum amigo querido que vai dar o apoio, que vai falar, puxa, que legal que você está aí, que legal que você está bem, não é? Entende? Porque as pessoas estão heterodeterminadas, né? Elas precisam, como uma criança, do tapinha na bunda para aprender, não é? É uma maneira, pela consciência ou pelo sofrimento, não é? E depois reclamam, não é? Que não deu certo. Doutor Francisco, isso é fantástico, maravilhoso. Quero te agradecer por essa aula divertida de hoje. Eu sei que o senhor é um
um mega profissional, muito sério, assim, eu tô falando aqui, né, que hoje isso tá demais, mas assim, eu sei que de vez em quando essas brincadeiras são super importantes, mas o quanto que a gente vem aprofundando e melhorando muitas coisas com a utilização dos Meractives, né? E isso eu tenho a agradecer ao senhor novamente, eu tenho sempre comigo, carrego na minha bolsa, e às vezes eu estou num momento do dia, e aí eu lembro, eu vou lá e pego, e aquilo é um socorro, tá? Então a gente precisa aprender a ter as nossas ferramentas do dia a dia. Isso é transparente, não existe isso de você ser 100% imune, você precisa sim estar aprendendo o tempo todo, estar querendo melhorar o tempo todo. É como um banho, todo dia você precisa tomar o seu banho, todo dia você precisa hidratar o seu corpo, nutrir o seu corpo, de preferência com o melhor possível. Aquele dia que não deu para fazer o 100%, faça pelo menos o seu possível, mas faça. Nunca deixe que o outro seja o responsável por aquilo que você tem que fazer por você. Essa é minha mensagem e meu agradecimento, doutor Francisco, mais uma vez, por ser esse mestre maravilhoso. Eu peço desculpa aí, perdão. Nada, que isso. O senhor pode, o senhor pode. Fortes, né? Mas isso é para dar uma chacoalhada, né? Para a gente realmente entender o digno de curar. O digno de curar, ele é a liberdade, ele é o não preconceito. O digno de curar é levar com a mão e com carinho esse paciente que lhe procura, ou as pessoas que queiram que você dê uma palavra sensível, como você está fazendo, como o Davi faz, para que elas despertem, né, dessa hipnose coletiva, né, e passam a ser verdadeiramente seres humanos dignos no universo completo. Não é? Quero lembrar a todos vocês para estarem conosco no nosso seminário de Biofísica aplicada à saúde, a Escola Alemã, 19, 20 e 21 de setembro, na cidade de Campinas. Qualquer informação que você queira sobre esse seminário, www.meriactive.com.br, você faz a sua inscrição, são vagas limitadas. Gente, participe desse seminário, dê um start nesse conhecimento de biofísica para você poder aprender a atuar no seu paciente, né? Começar esse processo, porque é um processo demorado, porém tem que começar de alguma forma, tá? Convidamos vocês a estarem conosco nesse seminário 19, 20 e 21 de setembro. O Dr. Francisco organizando, tem vários convidados, onde vocês vão ver vários tipos de pensamento, né? De oportunidades, né? Vão falar várias terapias, mas lembrando que todas essas terapias elas têm uma base ali para reequilibrar o sistema eletromagnético do corpo, que é onde está baseado a nossa bioquímica e a nossa física, a nossa biologia, ok? Isso é muito importante para a gente poder ter um sucesso melhor, né? Entre aspas, na atuação dos nossos pacientes, né? Dar uma paz para ele poder experienciar saúde novamente. É muito importante que você aprofunde no seu conhecimento, tá? Quero agradecer muito, doutor Francisco, doutora Zaica, a todos vocês estarem conosco. Passem, gente, olha, essas lives ficam gravadas, passem para outras pessoas, olha, preste atenção, assista um pouquinho, tal, na outra quinta-feira você esteja conosco, para a gente estar podendo aí ampliar a nossa família de biofísica aqui da Escola Alemã, regido pelo Dr. Francisco aqui no Brasil, tá ok, gente? Muito obrigado por vocês, obrigado, Dr. Francisco, até quinta-feira que vem, às 20 horas, no nosso Momento Biofísica. Gente, uma boa noite para vocês e até semana que vem. Um grande abraço. Boa noite, muito obrigado. Olá, eu sou o Ti, a energia vital que flui através de cada fibra do seu ser. Nos primórdios da medicina tradicional chinesa, foi descoberto e considerada a força vital que dança pelos meridianos, esses canais invisíveis que conectam todos os cantos do seu corpo. Minha origem é nutricional.
Vem dos alimentos que você ingere, do ar que respira e da água que sacia sua sede. Quando estou livre, você está saudável. Quando bloqueado, surgem as doenças. Mantenha os seus órgãos dançando em sincronia como uma orquestra invisível. E é aqui que entra Mary Active. Os compostos Mary Active foram especialmente elaborados para me auxiliarem a circular livremente pelo seu corpo. Seu uso restabelece a melodia invisível que flui em você, permitindo que você alcance o máximo bem-estar. Permita-me circular livremente. Visite o site maryactive.com.br e escolha os produtos Mary Active mais indicados para você. Sinta-se bem com Mary Active.